Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindas. Eu me chamo Cridemar Aquino, tô aqui recebendo vocês hoje para bater um super papo com a atriz, produtora, professora, bailarina, Sol Menezes. Daqui a pouco a Sol tá chegando aqui para a gente bater um papo, falar um pouco de arte, cultura, educação e de projetos futuros, né? Falar de uma realidade que está muito próxima aí de todo o nosso povo brasileiro. Então a gente vai aguardar a Sol chegar aqui para poder bater esse papo com a gente. Tá ok? Eu vou pedir a todas as pessoas que estejam chegando aqui na nossa live, nesse bate-papo super gostoso que a gente vai ter aqui daqui a pouco com a Sol Menezes, e pedir para que vocês convidem seus outros amigos para poder também participar desse bate-papo aqui, que vai ser muito legal, tá? A gente vai falar um pouco de arte, de cultura, de educação, falar um pouco de políticas públicas e de futuro. Então a gente convida todo mundo para poder estar participando aqui junto com a gente, tá ok? Eu vou colocar aqui um bate-papo. Eu vou colocar aqui um título aqui. Esperar a Sol chegar, tá? Já tem uma galera chegando aqui bacana. Sejam todos bem-vindos. Que bom que tá chegando uma galera boa aqui. Vai ser uma delícia esse bate-papo. Que ótimo. Vamos ver se a Sol já chegou por aqui pra gente chamar ela aqui pro bate-papo. Olá, bem-vindo Vitor, Júnior, Dantas, seja bem-vindo Aline, muito bem-vinda Sônia, Diego Guedes, uma galera bacana chegando aqui na nossa live, hein? Sol, cadê a Sol Miranda para poder bater esse papo com a gente? Onde tá a Sol? Sol chegou aqui, ó. Sol Miranda acabou de chegar para bater esse super papo com a gente. Sol, se você puder mandar uma solicitação aqui para eu poder te achar rápido. Maravilha. Muito bem. Sol chegou aqui. Dar Sol para poder participar aqui com a gente. E você que está aí nos acompanhando, por gentileza, convide seus amigos para poder bater esse papo aqui gostoso com a gente. Ah, Sol chegando aqui, ó. Olha, minha Oiê, amiga, minha irmã, minha parceira. A gente está de tudo penteado bem? igual. Que maravilha! Eu achei o máximo porque Bem-vindo. tu me mandou aquela foto e a gente tá na Ah, mesma pose. Eu falei a mesma pose na foto e o mesmo penteado pra live, gente. Perfeito. na verdade, a gente está bem conectado, então, né? Que bom, né? É isso. Que bom estar recebendo você aqui. Tem tempo que a gente não se vê, né? Por conta da pandemia, né? A gente está em casa cuidando dos nossos, né? A gente sabe muito bem que é muito importante a gente estar se preservando, né? A nossa saúde, nossa integridade, porque a gente está cuidando das pessoas que a gente ama, né? Nossos parentes, nossos amigos. Então a gente tem a possibilidade de estar em casa. Então eu estou curtindo ficar em casa com a minha mãe, a gente está fazendo várias atividades juntos, isso é muito legal, né? Essa coisa dessa parceria está se fortalecendo cada vez mais, né? Acredito você também com o seu filhote, né? Ele Sim. tá por aí, ele tá por aí, ele. Agora aqui não tá não, mas Tá não, ele né? estava comigo o dia inteiro. Só deu uma descansadinha para poder fazer a live. Maravilha. Olha, eu estou fazendo o seguinte, Sol. Alguns amigos meus são pré-candidatos a vereadores nessas próximas eleições. Todo mundo aqui já sabe, alguns meus amigos que estão aqui no bate-papo sabem que eu sou presidente da Associação de Moradores do meu bairro, aqui da Venda Velha, em São João de Meriti. Só que eu transito em vários lugares, né?
ao mesmo tempo que eu estou na Baixada, em São João, eu estou em Caxias, eu estou em Nova Iguaçu, eu estou no Rio de Janeiro. Então eu circulo e cruzo a cidade e eu tenho trabalhos e amigos em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí eu resolvi fazer o seguinte, convidar alguns amigos que estão nessa missão aí, futura, que vai começar daqui a pouco, né? O rito eleitoral vai começar daqui a pouco, para poder conversar com vocês antes de começar o rito eleitoral, porque eu não posso, daqui uns dias, quando começar realmente a disputa, eu não posso falar sobre políticas, porque eu sou presidente da Associação de Moradores de Bairro. Então, o estatuto da minha associação diz que eu não posso ter vínculo partidário, religioso, filosófico com nenhuma pessoa, nenhuma instituição. Então, eu estou chamando alguns amigos para bater um papo e, na verdade, apresentar vocês, meus queridos, para essa galera toda aqui que me acompanha nas redes sociais, porque essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV. Então, todo mundo vai ter acesso a esse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui. Tá ok? Obrigada, Cris. Acho que é fundamental o que você está fazendo. Inclusive, queria agradecer não só em meu nome, mas assim, em nome das outras pessoas que estão tentando essa candidatura, né, esse ano. Acho que o papel que você está fazendo é fundamental para uma construção de debate, porque é isso, né? Você também é cidadão e você está abrindo a sua rede social para esse momento, é muito especial. Obrigada de verdade. Imagina, é um prazer e você está sendo a primeira pessoa aqui, né? Uma mulher preta, empoderada, né? Uma mulher inteligente, articulada, que produz muita coisa, que talvez algumas pessoas que vão passar por aqui não tenham ainda o conhecimento da sua pessoa. Então, eu faço questão que os meus seguidores conheçam quem é Sol Miranda. Obrigada. Tá bom? Sol, vamos lá. Eu primeiro quero entender, assim, como é que a gente se conheceu, a gente se esbarrou aí nesse mundo louco, hein? Para, Cridemar. A gente se esbarrou por conta do teatro, óbvio, mas a gente começou, de fato, uma construção no Fórum Nacional. Fórum em 2015. Fórum Nacional de Performance Negra, que foi produzido pelo Bando de Teatro Olodum, lá em Salvador, e a Companhia dos Comuns aqui no Rio de Janeiro. Então, isso. O Fórum, resumidamente falando, né, o Fórum um ajuntamento de todo o povo preto que trabalha com teatro e dança no Brasil inteiro. E a Sol partiu para lá, para o Fórum, para poder participar do fórum, e aí a gente se esbarrou efetivamente ali, naquele momento, né? E eu fiquei muito surpreso naquele momento, Sol, porque, obviamente, a gente já tinha ouvido falar de você, mas quando eu estava, se eu não me engano, eu estava numa mesa, eu estava mediando uma mesa, e você pediu o microfone para falar do seu projeto. E eu vi uma voz muito potente saindo daquele microfone. Eu vi uma mulher absolutamente consciente do seu lugar na sociedade, enquanto artista, enquanto mulher preta, e você falou de um jeito que as pessoas ficaram muito impactadas, né? E eu queria que você falasse desse momento, como é que foi ali no Fórum de Performance Negra, você for falar do seu projeto, inclusive, né? Do Mercedes, né? Foi. Que é um espetáculo lindo que a Sol produziu e também atuava, né? Sim. Hoje eu divido a personagem com a atriz Helene Paixão, nesse espetáculo que o Cridemar falou. Foi assim, então, em 2015, quando nós fomos para o Fórum Nacional, a Ileia Ferraz, que é a atriz protagonista do Mercedes, sabendo da dificuldade que a gente estava tendo com relação ao repasse da verba, que estava atravancado, ela disse, vá para o Fórum de Performance Negra, que lá você vai conseguir reivindicar, vão ter representantes do extinto Ministério da Cultura, das secretarias de cultura, então vai para lá. Aí fomos eu e a Ariane, que somos duas atrizes do mesmo grupo, né, do EMU. E aí eu acho que assim, o meu primeiro momento com o fórum, chegando no Fórum Nacional, entendendo que foi a primeira vez que eu fui ao Fórum Nacional, foi um impacto muito grande para mim ver aquela quantidade toda de artistas, produtores, fazedores negros do Brasil inteiro. Acho que a primeira coisa para mim foi, meu Deus, quem são essas pessoas todas? Como eu não conheço essas pessoas todas ainda? Por que eu não conheço essas pessoas todas ainda? E agora o que eu faço?
eu me senti, sabe, um peixinho assim diante de um mar imenso. E são pessoas, assim, né? A maioria ali eu não tinha um contato próximo, mas já tinha ouvido falar, então era como se eu tivesse pegado aqueles estudos de teatro, aqueles estudos de personas, e eu tivesse aberto uma página e encontrado os personagens ali, né? Reais, assim. E muitos outros que eu não tinha nem entendimento. E aí eu acho que ele foi também uma ideia de, caramba, precisamos de alguma forma pensar em outras possibilidades para nos conhecermos e nos reconhecermos nos espaços, né? Então, acho que também é uma delicadeza que a gente tem nessa construção das artes negras do país, que é de um processo de invisibilização dos nossos corpos. Muitas das vezes não sabemos quem está produzindo para além dos nossos pequenos grupos. Mas, fora isso, acho que teve essa sensação primeira de estar me sentindo em casa, e lá no Teatro Vila Velha, né, a gente podia sentar nas cadeiras, ou também sentar ali em volta no chão, sentar, enfim, foi um espaço muito acolhedor. E eu me senti muito à vontade com vocês que estavam organizando, com a galera que recebeu a gente. Acho que tinha uma coisa de estrutura, que eu acho que é muito importante também trazer, assim, até para a gente aqui no Rio, que era a possibilidade desses coletivos do Brasil inteiro estarem ali e o fórum ter conseguido aporte para custear logística, para custear hospedagem, para custear alimentação. Acho que é um fator muito importante, sobretudo numa lógica de artistas e produtores que vivem dentro de um contexto em que não há financiamento, sobretudo financiamento público para os nossos afazeres, estar em diálogo com aquele espaço, com aquela estrutura, com aquela construção, acho que foi assim um disparador para mim, sabe? Assim, tipo, precisamos realmente pleitear junto à instância pública as nossas necessidades enquanto trabalhadores. Que Então, bom. foi esse primeiro momento, assim. Que bom, porque, na verdade, é isso mesmo, né? O fórum é esse espaço de discussão de políticas públicas que buscavam viabilizar a possibilidade de a gente ter a grana de produzir os nossos espetáculos, né? Porque a gente se comunica com muita gente preta, né? Nossa plateia, a maioria das pessoas que vão assistir os nossos espetáculos, né? Desses coletivos todos que estão surgindo no Rio de Janeiro, e alguns que já existem aí há quase 20 anos ou até mais, né? Como a Companhia Black em Preto, a Companhia Rubens Barbô de Teatro e Dança, né? Então, é muito importante ter o fórum para poder buscar dinheiro, né? Discutir questões políticas, né? Fazer com que as pessoas entendam que aquela grana que está lá no governo federal ou no governo do estado, do municipal, também é por direito nossa, né? Como cidadãos, né? Não só somos cidadãos, a gente paga os nossos impostos e a gente quer que esses impostos sejam investidos em arte, em cultura, em educação para o povo preto, né? E aí foi muito legal você ter lembrado disso, né? Porque não é fácil produzir um fórum nacional de performance negra, né? E você produziu, junto com uma galera, o primeiro fórum estadual de performance negra aqui no Rio de Janeiro, né? Que é uma demanda do Fórum Nacional. E eu achei uma iniciativa muito boa, porque você encabeçou, junto com uma galera muito boa também, muito potente, a possibilidade da gente discutir políticas públicas aqui no nosso estado, né? Na nossa cidade. E como é que foi essa coisa de você, depois de 2015 lá, no Fórum Nacional, vir produzir o Fórum Estadual aqui no Rio? Como é que foi? Então, acho que primeiro tem esse entendimento, que foi um entendimento construído, de que a gente precisa dialogar com a instância pública. E aí eu falo de um lugar de matriz que tem o primeiro projeto do seu grupo construído a partir de um edital. E esse edital foi a Bolsa Funarte de Fomento aos Artistas e Produtores Negros. Bolsa essa que também foi reivindicada pelo Fórum Nacional de Performance Negras, de Performances Negras. Então, é entender que nós fazemos parte de um grupo que foi fruto das políticas públicas reivindicadas por outros grupos e coletivos, que surgiram muito antes, inclusive, do nosso entendimento enquanto seres ativos e políticos dentro dessa construção artística. Então, primeiro passa esse entendimento nosso, que precisamos agora também reivindicar isso no nosso estado, na nossa cidade, e reivindicar isso para que outros grupos coletivos tenham também essa possibilidade que a gente teve, para que o nosso grupo também continue tendo essa possibilidade, e, sobretudo, para ampliar a discussão de que é exatamente isso que você falou, temos direitos enquanto trabalhadores. Enquanto trabalhadores, Exato. devemos ter o acesso
e devemos ter possibilidades para a construção das nossas narrativas. Então, acho que uma coisa que foi fundamental depois foi, durante um período de 6 meses, nós que compusemos aquele projeto, pudemos estar durante 6 meses trabalhando, recebendo por esse trabalho, que é o trabalho que a gente quer fazer, que a gente estudou para fazer, não foi algo que os deuses deram e crescemos prontos, estamos aqui para trabalhar artisticamente. Porque, não, foi estudo, foi trabalho, foi investimento, e que recebemos durante 6 meses um valor para a gente se dedicar para aquele processo. Foi o valor ideal? Não foi o valor ideal. Mas, assim, dentro de uma construção de teatro independente no Rio de Janeiro, você ter essa possibilidade sem dúvida, fantástico, né? É fantástico. Então, era isso assim. Como é que a gente consegue reivindicar para que isso não seja só um apêndice dentro da nossa construção estadual, né? Como é que a gente consegue reivindicar para que isso não esteja dentro de um escopo de governança? A gente sofreu aquele calote em 2017. Exato. Acho que foi 16 para 17, foi isso. 16 para 17. Foi e aí, logo depois que eles tiraram a Dilma do poder, foi exatamente no governo do Temer, né? Fora Temer, né? Sim, isso, exatamente. Que começou, na verdade, a prática do desmonte da cultura no país, né? Sim. E aí, que era um plano, processo... na verdade, era um plano que já veio, era um plano que já tinha começado há muitos anos atrás, né? E aí, de fato, com o governo Temer, começou a se colocar em prática a questão de não financiamento das políticas públicas para a cultura no país inteiro, né? Que a gente está sofrendo até hoje, inclusive, né? Com o início desse governo, na verdade, a gente tem a caída de todas as lutas e reivindicações que, de alguma forma, foram legitimadas pelo Estado, né? Então, a gente tem aí essa decadência desses processos de reivindicação da sociedade que estavam sendo legitimados pela instância pública. Então, assim, a gente perde todas as lutas e construções que a gente fez durante todos esses anos. Quando eu falo a gente, é um grupo que, né, até falando de trajetória... vem, sobretudo, antes dos nossos corpos, né, Cris? De pessoas que nasceram antes da gente, né? Assim, nessa luta há muito tempo, né? Nessa luta há muito tempo. Então, depois desse calote, assim, a gente começa, quando eu falo a gente, são essas pessoas que estão nessa construção desse fórum agora no Rio, pensar sobre isso. E, obviamente, que esse primeiro fórum, ele foi uma ideia que foi organizada por muitos coletivos, não tem hierarquia nesse processo, assim, no sentido de tudo é muito discutido e tudo é muito colocado à prova. A ideia é que fosse, literalmente, um fórum para se discutir performances negras no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e chegar nos espaços que a gente não consegue chegar diariamente, nos grupos que não conseguem ter acesso, que a gente conseguisse ampliar essa discussão. Inclusive, eu acho que uma das coisas que poderiam ser pensadas para o fórum é como que a gente consegue ter uma rotatividade de representantes no escopo da direção, né? Como é que a gente consegue, por exemplo, com o passar do tempo, ir mudando essas perspectivas de olhares? Como é que a gente consegue ir se aprimorando através de novos olhares surgindo nessa construção? Mas é isso, foi uma ideia, foi um primeiro momento, tipo assim, precisamos pautar isso, porque a nossa realidade no Rio de Janeiro, ela está totalmente atrasada em relação a muitos outros estados que têm um olhar para a cultura muito voltado para a constituição material e imaterial dos corpos que constroem cultura. Então, assim, precisamos validar, e não validar no sentido de somos os corpos que dizem o que deve ou não deve ser. Não é isso. As performances artísticas já são legitimadas pelos corpos que as constroem. Existe aí um passo que é a instância pública, o Estado precisa validar esses projetos que esses corpos que produzem diariamente já validam no seu afazer todos os dias. Então, não é responsabilidade da instância pública dizer o que deve ou não ser legitimado, mas são os corpos que legitimam todos os afazeres que devem dizer para a instância pública assim, ó, isso aqui existe, somos corpos presentes, vocês têm o dever de nos garantir nossos direitos. Então, a ideia do fórum inicial era um pouco essa também, né, de se pautar a partir dessa legitimidade que já está posta. Isso é muito importante que você está falando, Sol, porque a gente às vezes desassocia, né,
a questão cultural, né, da formação de uma sociedade, né? Tudo que a gente produz é cultura, né? Do jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente come, a música que a gente produz. E a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma potência muito grande nas comunidades, né? Nas favelas, né? Nas periferias, né? É um vulcão de pessoas produzindo coisas. Grandes músicos, grandes escritores surgindo em comunidade, grandes artistas, atores, grandes cozinheiras, né, que alimentam suas famílias, né? Então, e é invisibilizado esse lugar, né, da favela, da comunidade, né? É visto como uma cultura marginalizada, né? E a gente não pode entender mais que esses espaços sejam tratados dessa forma, porque a gente pauta muitas coisas no Brasil que partem dessas comunidades, né, das favelas, né? Tanto a gente vê essa cultura urbana do grafite, né? Agora uma potência tão grande das mulheres fazendo rimas, né? Ali ao vivo, né? Cantando e rimando, né? Isso é tão bonito e é tão potente, vem com uma força, com uma energia tão vibrante, e a gente não pode negar isso, né? Que isso essas pessoas acabam pautando muitas coisas que a grande massa depois absorve pela televisão, pelo cinema, né? Então a gente não pode ignorar esses corpos, que na maioria das vezes são corpos pretos, né? Que estão nesses lugares. Posso falar uma coisa sobre isso? Ah, não, mas continua. Não, você que é entrevistada hoje. Eu não posso, não. Se você deixar, eu vou ficar falando aqui. Na verdade, eu quero conversar e eu quero ouvir de vocês que vão vir aqui na minha rede social, dar o papo reto, porque aqui a gente é do papo reto, a gente não dá rodeios, a gente quer ouvir o que vocês pensam sobre essas questões. Então, eu estou passando a bola para ti, mulher. Fala aí. É porque tem uma coisa que você falou do funk, assim, que eu penso muito... A minha irmã, ela era dançarina de funk. Ela dançava com bola de fogo. Você lembra disso? Bola de Sim, fogo. lógico. Nossa. Piririm, piririm, muito. piririm. Alguém ligou pra mim. Exato. Lembro muito. Dancei muito. Eu também. Então, eu cresci, assim, dentro de um escopo de corpo favelado, com uma irmã que era dançarina. E, obviamente, com todas as questões que tem em volta disso, né? Mas, assim, meu primeiro processo de elevação de autoestima veio a partir do corpo da minha irmã, que era essa pessoa com quem eu circulava na favela e fora da favela, quando eu podia, né, acompanhar o processo dela de dança e tal, era tipo a Jéssica, né, meu nome eu sou da Jéssica. Ela é irmã da Fernanda, irmã da Fernandinha. E aí, então, assim, tinha uma relação ali que era construída a partir dessa relação com o funk, que foi iniciada pela minha irmã, que foi fundamental para mim, sabe? Eu me sentia ao lado de uma estrela, me sentia legal, nesse lugar muito legal. da estrela, né? Porque lida com o nosso imaginário de uma forma muito sutil. Porque naquela época, obviamente, eu não conseguia entender por que eu queria tanto acompanhar minha irmã nos shows, porque eu queria tanto andar com ela para cá e para lá, porque aquilo estava me fazendo bem. Imagina, eu, mais nova, eu era uma menina gorda, preta, favelada, ainda sem uma construção de identidade que pudesse me fazer aceitar o meu cabelo, que pudesse me fazer aceitar os meus traços físicos. Então, ter aquela construção lá do dela, para mim, foi fundamental. E aí eu acho que isso entra nesse debate que você traz, que é essas construções artísticas que surgem da favela, elas têm uma possibilidade fundamental de resgate da valorização e da autoestima desses corpos favelados, que precisa ser observado tanto pelas pessoas que olham para essas manifestações artísticas e falam que massa, quero dançar, quero curtir isso, até pelas pessoas que estão naquela localidade, né? Porque de alguma forma também essa construção social que diz que são manifestações marginalizadas, de corpos marginalizados, nos fazem crer que é menor. E claro que não, né? Acho que olha a importância que o funk tem para a sociedade, olha a importância que o samba tem para a sociedade, olha a importância do passinho para a sociedade, a importância do que essas meninas estão fazendo com o slam. Olha essa construção que vem a partir desses corpos que gritam e gritam com uma poética tão linda, né, Credemar, que é essa construção corporal que vem dessa polirritmia, né, que é você poder mexer todos os seus membros, mexer todo o seu corpo, entender que cada um tem a sua própria articulação. Isso é de uma consciência, de uma inteligência, que isso precisa ser dito. O que a gente faz com
quadradinho, esses movimentos de dança, essa aceleração do ritmo, essa aceleração corporal, isso é de uma inteligência que poucos têm e que geralmente É os corpos que verdade. estão nesse lugar mais marginal, que surgem com essa efervescência cultural vinda desse processo, vão adquirindo com o passar do tempo. É igual uma vez, não sei, não lembro exatamente com quem eu estava falando, sobre como eu aprendi a sambar. Foi com a minha sobrinha e tal. E aí tem um lugar, por exemplo, do samba, dessas danças populares, né, jongo, que você aprende fazendo. Não é uma didática que surge do beabá. Óbvio que, com o passar do tempo, foi necessário criar metodologias e pedagogias para as Sim, pessoas vivessem das suas artes e bem com esse processo. Mas são artes que surgem no seu contexto orgânico, exatamente da organicidade. E essa organicidade dá para a gente uma liberdade de expressão e de, quando você olha uma pessoa numa roda de jongo, e a desenvoltura dela, a forma como ela também sai da roda, porque ela sabe que botou toda a energia dela, e a forma como ela se colocou, que foi bonito, que as pessoas sorriram, aquilo, você vê a pessoa saindo elevada. E a gente é, precisa pautar o quanto que isso é importante para a nossa sustentação enquanto indivíduos. Porque a nossa saúde mental, que é o que também permite que a gente consiga acordar, trabalhar, dar conta da casa, dar conta das crianças, precisa estar o tempo inteiro sendo ativada. E a nossa elevação de autoestima precisa estar sendo encarada dentro disso. E como é que faz isso? Reivindicando que todas essas possibilidades de trabalho, de ofício, de labuta, sejam de fato valorizadas, né? Então, essa fica para é, é adentro. interessante. É interessante que isso está falando, porque eu me vejo muito no lugar. Quando eu comecei a fazer teatro, a conhecer teatro e dança, né? Eu tinha 16 anos quando eu comecei a ter contato com teatro, isso na escola, no antigo segundo grau. E eu costumo dizer sempre nas minhas lives, nos meus bate-papos, que foi tardio, né, esse contato com a arte e cultura dessa forma, né? O teatro, a dança, a poesia, nesse sentido, né? A dança afro, porque eu tive aula com eu tive a oportunidade de ter aula com uma professora que era incrível, que foi a Valéria Monan. A Valéria Monan foi a minha professora que me colocou para poder... Era minha professora de educação artística, né? No GP 175 aqui na Baixada Fluminense, e ela me colocou para poder ler um texto antes de uma performance de dança afro. E aí eu fiz um dia, aquilo me tocou de uma forma tão profunda, porque o texto falava... Era um texto do Solano Trindade, do Pixinguinha, que eu, inclusive, de vez em quando eu revisito, porque marcou tão forte a minha vida, né? Dois homens negros super importantes para a construção desse país, né? Porque foram dois pensadores, né? Pixinguinha e Solano Trindade, e Valéria me colocou para fazer arte. Só que eu com 16 para 17 anos, isso é muito tarde, né? A gente pensa que as escolas primárias, né, onde a criança inicia os seus estudos, né, deveria ter arte e cultura desde o início, né, não esperar um adolescente com 15, 16 anos para ter contato com esse tipo de universo, né. Então eu comecei a ter contato muito tarde, e muitos dos nossos amigos, dos nossos parceiros que trabalham com a gente também. Como a gente deveria pensar assim, uma escola onde pudesse abrigar a arte e cultura de uma forma natural, né? Onde essas crianças pudessem ter contato com o jongo, com o coco, com o maracatu, visitar poetas como Solano Trindade, como Pixinguinha, ter aulas de dança afro, ter o tambor presente dentro das escolas, né? Seria muito bom, né? Seria um lugar onde eu gostaria de colocar meus filhos para poder estudar, né? O que Eu você acho que tem, acha disso, né? eu acho que tem uma coisa que a gente precisa aprofundar, que é exatamente o que você traz, que é a arte, ela possibilita uma reflexão e um olhar para o mundo que lida com as subjetividades do indivíduo, né? Então, assim, a arte, ela está ali para auxiliar nesse processo de construção dessa identidade e de construção desse olhar para o mundo, né? Um olhar crítico, um olhar reflexivo, porque justamente vai lidar com essa relação que a criança ou qualquer outro ser tenha com o mundo, essa interação,
e também essa relação que tem no interno desse próprio indivíduo, né? Porque por mais que nós sejamos corpos negros, por exemplo, temos as nossas particularidades. Fôssemos nós duas mulheres negras ou dois homens negros aqui, teríamos também as nossas particularidades. E isso é a nossa Sim. subjetividade. E isso é o que faz esse olhar um outro para a sociedade. Então, a arte ela tem essa possibilidade de lidar com esse subjetivo de maneira mais efetiva, obviamente ampliando essa possibilidade de olhar. Então, acho que a gente precisa, sim, pautar e reivindicar e pensar nessas propostas. Inclusive, é uma das propostas que a gente está tendo no nosso processo de candidatura, que é pensar a arte como esse processo de criação, de colaboração na criação de identidade e de construção reflexiva sobre o mundo, que ela esteja sendo pensada dentro desse escopo de pedagogia para que a gente consiga, enfim, entendê-la como um processo realmente de educação. E aí, eu acho que também é entender como que a gente olha para a educação artística, para a educação das artes, não como um mero elemento, por exemplo, que você vai colocar a criança para desenhar. Não. Tipo assim, existe uma relação ali de psicomotricidade, né? Quando a criança tem essa relação com o desenho, mas existe também uma criação dela que estou colocando para fora todo o meu imaginário, toda a minha subjetividade, tudo que eu estou construindo de linguagem, não linguagem falada, mas de linguagem emotiva, linguagem afetiva, linguagem do meu imaginário nesse desenho. Então, existe uma seriedade dentro dessa construção. Quando você fala sobre a possibilidade da criança estar em contato com um tambor, essa procura pelo ritmo, essa procura pela cadência, como que seríamos mais, como que nos possibilitaria ter outras interrelações se a gente tivesse esse contato com a música de forma mais afetiva desde a tenra idade, né? Como que essa relação, por exemplo, com o tambor pode nos aproximar de um conceito ligado à ecologia, meio ambiente, a respeito à natureza, trazer o tambor como essa possibilidade de construção rítmica, mas também falar sobre ciências, né? Um corpo de um bicho que foi pego para poder fazer a construção daquele material, o que foi pego da madeira, como que essa madeira vem. Aí você trabalha geografia, esse tambor aqui é de onde? De qual Muito localidade? Qual é a cultura dessa localidade? Você trabalha história, você trabalha como surgiu. Então, existe uma série de articulações em volta desses aspectos que estão ligados às artes que devem ser trabalhados junto com as outras disciplinas. Essa interdisciplinaridade que surge a partir da arte, ela é essencial. E aí a Paty está falando aqui também agora, né? Matemática também, obviamente. Então, como que todas essas disciplinas estão articuladas com esse processo que surge dessa relação artística, né? Enfim, acho que é muito legal sobre isso, Cris. Muito legal o que você falou, porque é exatamente isso, assim, quando eu tardiamente tive contato com arte na escola, desse jeito, né, e eu por ser um menino preto, né, periférico aqui da Baixada, despertou várias outras coisas em mim, né. Hoje as pessoas olham para mim e falam, nossa, como você é inteligente, é isso, é aquilo. Eu falo, gente, eu acho que eu devo muito ao contato que eu tive com a arte. Ela me despertou outras coisas e me fez virar um ser muito mais pensante, né? Eu achava que eu não ia virar ator, que eu não ia ser ator, que eu não ia conseguir sobreviver disso. Hoje a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, né? Nós artistas pretos, a gente ainda enfrenta muita dificuldade de produzir arte e cultura na nossa cidade, né? No nosso estado, no nosso país. Mas eu consigo hoje sobreviver. Gostaria de viver mais de arte, mas a gente sabe que é um outro processo que demanda de várias outras coisas, né? Eu estou discutindo muito nas minhas lives sobre a representatividade, né? Sobre esses espaços onde a gente pode contar com diretores de televisão preto, de cinema, redatores, né? Pessoas que escrevam sobre nossas histórias, né? Tanto é que tem muita gente que me elogiou no sentido de eu ter trazido a minha mãe para uma live para ela contar as histórias a partir da ótica dessa mulher preta, né, de 67 anos, que tem muita história para contar, né, uma griot, né? E aí eu fico pensando muito assim, se outras mulheres pretas
como a minha mãe, sua mãe e outras mulheres, mães de outras pessoas que estão passando aqui na live, tivesse a oportunidade de contar as suas histórias, né? A gente vê muito precário esse lugar da mulher preta, mais velha na nossa sociedade, é jogada por um canto, né? Tanto na questão da saúde, né? Que é muito precário, o atendimento para mulheres na terceira idade, né? Esses acessos para a arte, para a cultura também é muito complicado, né? A mobilidade, a questão do transporte público para essas mulheres, para esses homens e mulheres idosos, que às vezes não corresponde à expectativa que realmente merecessem, né? Eu fico pensando, sua mãe está com quantos anos, o Sol? Cara, minha mãe já tá com 672. Aí. E aí essas mulheres pretas, que ainda, inclusive, elas exigem muito do governo, né, o respeito, né? Outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher dizendo assim, me respeita, eu contribuí muito, eu ajudei muito esse país a ser o que ele é hoje. Uma mulher dando essa entrevista, isso me deixou muito impactado, porque realmente, assim, as mulheres pretas, né? Minha mãe, por exemplo, sempre foi empregada doméstica a vida inteira, então, quer dizer, ela deixava a família dela para cuidar de uma outra família, né? Como é que você vê essa relação das mulheres mais velhas, essa coisa desse espaço, né, de poder que elas têm dentro da sociedade, porque elas ajudaram realmente a construir o que a gente tem hoje de nação, né? E muitas vezes elas são deixadas à margem, né? Fico pensando muito nisso. Como é isso, assim, para ti? Essa coisa da Então, terceira idade. eu acho que tem um debate, assim, de novo, volta à questão da saúde mental, que é muito importante, que gira em torno de, enfim, diversas profissões, mas está em torno dessa questão da idade, assim, que com o passar do tempo, a gente começa a olhar, a sociedade começa a olhar o idoso com um olhar que muitas das vezes o diminui dentro da sua construção, né? Existem algumas brincadeiras que não são brincadeiras, que acabam comparando o idoso a uma criança. Isso é muito sério, porque não é uma criança. É um idoso e tem suas necessidades dentro daquela construção. Então, de fato, a gente precisa sim ter um olhar mais aprimorado em relação a essa fase, que é uma fase muito delicada e que precisa de um aparato, porque são pessoas que realmente construíram a sociedade, como você mesmo falou, dentro desse entendimento, desse olhar circular que a gente tem, de olhar o passado para construir o futuro. São pessoas Perfeito. fundamentais para que a gente consiga não repetir os mesmos erros que já antecederam a nossa criação, enfim, a nossa sustentação. Então, acho que tem que ter um olhar aí mais aprofundado da saúde, obviamente, em relação a esses corpos. E aí a gente vê o quanto que esse corpo ele está sendo abandonado, né? Se você for pegar, por exemplo, o recorte da instância privada. Os planos de saúde são caríssimos para as pessoas mais velhas, porque, obviamente, elas têm mais necessidades em relação à saúde, então os planos são caríssimos. Então, a única solução que a gente tem, que deveria ter, é dentro da instância pública. Então, a saúde pública precisa estar, de fato, preparada e organizada para receber não só esses corpos, mas todos os outros que constituem a sociedade, mas ter todo um aparato para receber essas pessoas e que dê a elas a dignidade possível, porque falar sobre saúde pública é falar sobre dignidade. Eu ter acesso a um sistema de saúde. Por isso a gente não pode pensar em privatização, por isso a gente não pode pensar numa articulação que seja fora de uma organização, de um olhar de um Estado, e por isso a gente precisa, enquanto cidadãos, enquanto corpos, reivindicar que a saúde esteja realmente organizada em um sistema que dê prioridade para a manutenção desses corpos, né? Manutenção com dignidade. Eu acho que isso é um debate fundamental, porque eu acho que o mínimo que a gente pode ter na nossa vida é contar com um sistema de saúde que dê conta das nossas dores, né? Porque exatamente. a gente constrói cada pedaço de tijolo, gente, dessa cidade, desse estado, desse país. Exatamente. As pessoas estão aqui dizendo exatamente, Sol, tá certíssima, Sol. É muito legal ver a potência, eu digo isso porque a gente trabalhou várias vezes juntos, né? A gente dividiu cena, a gente viajou, a gente foi para fora do país, né? A gente foi para a China com espetáculos de teatro, né? Eu vi você no dia a dia ali, no seu camarim, cuidando das suas coisas, cuidando das pessoas em torno de você,
né? E isso é muito legal, porque isso é uma característica muito do povo negro, né? De olhar no olho do outro e se enxergar, né? Então a gente tem um acolhimento muito grande, né? E tem esse movimento Ubuntu, né? Que a gente vem falando sempre nas redes sociais, né? Provocando os nossos amigos, nossos parentes, pessoas próximas da gente, da nossa bolha, para falar sobre a questão de se enxergar no corpo do outro, né? Você falou coisas super interessantes da questão da infância, você falou do trabalho que é realizado dentro das escolas para poder formar um cidadão. A gente agora está falando de terceira idade, né? Das pessoas mais velhas, nossos griots, né? Nossos pais, nossas mães que ajudaram a construir essa nação. É muito legal ver como você consegue falar de vários temas e tem uma preocupação com isso. E eu fico muito feliz de saber que você tem essa visão desse todo, né? Que as coisas não estão isoladas, né? Às vezes a gente não chega à informação como a gente gostaria na nossa casa, na nossa residência, dessas coisas que a gente está falando aqui. E aí é importante a gente estar falando nessa live, porque eu tenho certeza que outras pessoas, para além dessas tantas que já passaram por aqui, vão assistir porque ela vai ficar gravada, o quanto você se preocupa com isso e se enxerga no corpo do outro. Eu tô realmente muito feliz de estar ouvindo tudo que você está dizendo, Sol. Eu fiquei queria falar pensando uma aqui... coisa. Ai, Diga pode aí, falar, pode diga. falar. Não, eu fiquei Porque você pensando fala aqui... disso, Du. Fala, amor. Fala, A live fala. é sua. Você que é minha convidada, eu quero te ouvir. Eu não quero te interromper, porque eu aprendi uma coisa muito importante. A gente não pode interromper uma mulher preta. Porque a mulher preta já foi interrompida muitas vezes, em vários sentidos, né? Obviamente, a gente está aqui no bate-papo descontraído, falando de coisas assim, bem de uma forma leve, né? Que as pessoas consigam entender aqui, estejam passando. Mas essa coisa de interromper uma mulher preta é uma coisa muito violenta, porque as mulheres foram muito tempo silenciadas, né? E se eu convidei você para vir aqui na minha live bater papo, eu quero que você fale. Diga aí. É só porque eu fiquei pensando nisso, assim, que é esse lugar que a construção. E aí eu vou falar de um corpo que surge na favela, assim. Que é, na favela todo mundo cuida de todo mundo, né? Então a criança passou, olha lá o filho do Bento, olha lá o filho do Zezinho, da açougue, olha. Então, assim, tá todo mundo se olhando o tempo inteiro. Tá todo mundo cuidando para que esses corpos continuem em segurança, com todos os processos de insegurança que a insuficiência do Estado faz com que tenhamos medo até mesmo dos espaços onde nascemos. Então, eu acho que tem isso que cresce na gente, né, que é preto, que é de favela, que é do subúrbio, que é de uma construção que precisa de um aparato de outras pessoas para poder se construir. Minha mãe trabalhou fora de casa a vida inteira, minha mãe não pôde ter o tempo disponível para a minha educação. Então, ela precisou de vizinho, ela precisou da minha avó, ela precisou da minha tia, ela precisou articular e, inclusive, entender que a forma como as outras pessoas iriam me criar seria diferente da forma como ela iria me criar. Isso também foi Sim. uma negociação dela, e aí eu falo agora como mãe também, que caramba, eu preciso também estar disposta a abrir para essa outra possibilidade de educação. E é essa coisa que é também muito. Eu cresci em igreja, sou de terreiro hoje, que também está nessa construção que vem muito de igreja protestante, que vem muito também do terreiro, que vem desse lugar que é uma grande rede de acolhimento. Então, essa rede de acolhimento Sim. acaba se transmutando para as nossas ações, né, querida? Você também é essa pessoa super preocupada. A Ana Paula Black, quando a gente começou a falar aqui, ela falou: pode avisar que eu te alojei no meu quarto. E foi, assim, quando a gente foi para o Fórum Nacional, eu e a Ariane, a gente ficou na casa do meu tio, né, porque a gente foi depois do início do processo do Fórum. E aí eu não tinha como voltar para o meu tio, era muito tarde. E a Ana Paula abriu a casa dela, falou: não, venham para cá, durmam aqui, fiquem aqui. Então, o tempo inteiro, eu acho que é uma forma que a gente vai encontrando de dar ao outro o que a gente recebe da vida. E isso, óbvio, só queria dizer um adendo que é importantíssimo, que é: nós somos corpos em constante construção. Então, a gente vai errar muito no caminho, a gente não está certo de tudo. A gente está nessa construção que é colaborativa, que é coletiva, mas, obviamente, a gente também tem que entender a possibilidade do erro, porque esse lugar, principalmente dos coletivos, né, dão um olhar para
para esses corpos, para esses grupos, para esses coletivos, que é a impossibilidade do erro, quando na verdade somos seres humanos. E a gente tenta entender os nossos erros e de alguma forma, discuti-los na roda, mas discuti-los na roda e com a possibilidade de a gente nunca se abandonar. Eu acho que o mais difícil para mim, assim, enquanto um corpo preto que está nessa construção de coletivo e vendo os outros coletivos, é entender como que a gente não se abandona, como que a gente continua em construção, como que os erros, que os atravessamentos, que os medos, que os processos fazem, permitam que a gente não perca essa vontade que é de continuar junto, lutando junto, e pelo outro, para o outro, com o outro, por si, porque é isso, né? É. Enfim. Muito legal, né? Muito legal. Isso tem muito a ver com realmente com as características do povo preto, né? Que é de viver em coletividade, né? Pensar no todo, não no individual, né? O professor Milton Santos sempre falou muito disso, né? Essa coisa da gente fazer pequenos atos, né? No nosso cotidiano pode mudar o todo, né? O micro pode mudar o macro. Então, uma avó que toma conta dos seus netos e dos netos das outras pessoas da rua, da sua vila, ela está pensando no macro. Ela está cuidando do indivíduo ali, de cada um daquelas crianças, mas ela está pensando nessa coletividade que vai para muito além, né? De ser o filho da vizinha, né? Ali naquele momento, aquele menino também é filho dela, né? Onde a gente come junto, né? No candomblé tem muito disso, né? Da gente comer junto, né? E você falou do candomblé, eu também agora falei de novo do candomblé. Você é uma mulher de religião de matriz africana, né? E às vezes a gente fica as pessoas ficam com muito medo da religiosidade de matriz africana, porque é construído na cabeça das pessoas que aquilo é ruim, né? Que é do mal, né? Que tem o diabo, que tem não sei o quê, e a gente sabe que não é isso, né? A gente tem uma coletividade tão grande nos terreiros, né, de candomblé e de umbanda, que todo mundo lá se chama de irmão, né? Pede a benção para o outro, e isso é tão bonito. Se isso fosse uma prática que fosse levada para todos os lugares da nossa sociedade, né? Chegar no lugar e pedir a benção ao outro, né? Chamar o outro de irmão, pegar na mão do outro, né? E pedir a benção. Isso é tão bonito. Seria tão lindo que se a gente tivesse a possibilidade de levar essa cultura, né? Que existe nos terreiros de candomblé e de umbanda para outros espaços da nossa sociedade, eu acho que a gente ia viver muito melhor. Né? Ia ser muito mais bacana. E você, como é que você vê essa coisa dos terreiros de candomblé, esses ataques que têm sofrido tanto nas comunidades, né? Eu fico muito triste. Eu queria entender como é isso para você, essas pessoas de religiões de matriz africanas, como elas são vistas pela sociedade, né? Ou mal vistas, né? Eu acho que tem uma questão aí, querida, que não é sobre religião exatamente, mas é uma discussão, tá? É um achar que está dentro de uma construção que a gente pode ir aprofundando. Que existe um ataque ao corpo preto. Onde esse corpo preto estiver, sobretudo em espaços de poder e decisão, haverá ataque. Dentro de uma sociedade que se constrói sob a ótica do racismo, dentro de uma sociedade que se constrói sob a ótica de que corpos pretos precisam ser eliminados, sobretudo porque esses corpos têm inteligência emocional, física, intelectual, para constituírem seus próprios reinados, dentro dessa ótica, qualquer coisa que surja dentro desse poder de povo vai ser inserido dentro dessa lógica de extermínio. Eu acho que esse ataque às religiões de matrizes negras é um ataque que vem do racismo institucional, que vem desse racismo que estruturou nossa sociedade. Porque poderíamos ter o nome que tivéssemos, poderíamos ter o formato que tivéssemos nessa religião. Mas, assim, surgindo de um povo preto, surgindo dentro de uma lógica, dentro de uma ótica que empodera corpos negros, que diz o quanto que é importante se entender o poder, por exemplo, de um matriarcado, o poder, por exemplo, de uma mulher dentro de um espaço de construção que rompe com uma lógica, sobretudo uma mulher preta, um homem preto, que você vai dizer que, por exemplo, um homem ou uma mulher homossexual tem autoridade numa lógica de uma sociedade que é patriarcal e que é sexista, machista, que é homofóbica. Então, assim, essas religiões, elas lidam
com diversas problemáticas da sociedade, né? Mas, sobretudo, é a lógica do racismo. Assim. É a eliminação dos nossos corpos. Para mim, é a pauta. Então, É, eu é, acho que por isso a gente precisa... Fala. é muito terrível, né? Esse ataque é violento, né? É perverso, né? Principalmente para uma religião que abriga e abraça tantas pessoas, né? Na sua diversidade, na sua pluralidade, né? Nas suas subjetividades, né? O candomblé, ele abraça todo mundo, ele não faz discriminação de ninguém, de idade, de gênero, de contexto social, se a pessoa tem uma formação acadêmica. O candomblé, ele abraça, a Umbanda abraça todo mundo. É muito bonito, né? E essa Eu acho que isso é perversidade... porque... Desculpa. É porque isso Não, que você diga. fala, para mim, tá num lugar de construção que é a partir do momento que meu corpo entende que ele pode ser o que ele quiser e que ele não vai precisar responder a uma lógica que diz que há um ser, né, superior e que esse ser vai me castigar e vai me levar após a morte para um lugar X ou Y, a partir do momento que eu entendo que eu posso viver dentro dos conceitos que eu acredito que são melhores para mim, para a sociedade, que não preciso seguir uma caixinha, isso é libertador demais para uma sociedade que precisa do aprisionamento de corpos, que precisa do aprisionamento de ideais. É uma sociedade que é construída, e não só a nossa, como a maioria das outras, que é construída sobre essa lógica do aprisionamento. Está aí o nosso sistema carcerário. Nosso sistema carcerário, ele não vem para, por exemplo, pensar numa ressocialização daquele corpo na sociedade. Ele vem para cada vez mais aprisionar aquele corpo, estando ele dentro ou fora do cárcere. Então, assim, é uma ruptura que né, o poder que determina a nossa sociedade não quer. E acho que é por isso que é importante corpos como os nossos estarem pautando a política, porque vem a partir desse lugar da desigualdade, que é não quero mais sofrer isso. Não quero que o meu filho sofra isso, não quero que o meu primo, o meu vizinho, meu irmão, meu amigo, a pessoa com quem eu dou oi todo dia, não quero que nenhum outro corpo que eu desconheça, inclusive, passe por essas mesmas questões, porque eu acho que o medo que a gente tem, né? E aí eu fui descobrir o medo de ser uma mãe de um menino negro quando meu filho nasceu, porque até aquele momento eu tinha uma ideia do que era, mas quando ele nasceu e quando eu vi o corpo dele na rua, pretinho, retinto, perto de uma viatura de policial, ali eu senti o medo real do que é ser uma mãe de um menino preto. E aí esse medo me atravessa até hoje. Eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso, tenho um sonho. E por mais que eu queira me dizer assim, eu dou tudo pro meu filho, gente, eu faço o possível, não está nas minhas mãos. E é sobre essa luta Exato. que a gente está pleiteando, né? E aí, por isso, quando você fala do que a gente pode estar pensando em relação a isso, né? Que é, a gente precisa acabar com esse racismo institucional. Ele vai acabar agora? Não. É uma luta que vai acabar em 4 anos de mandato? Não. A gente sabe quantos anos isso vai demorar? Não. Mas o que importa é que a gente continue em luta e valorize, inclusive, essas lutas que vieram antes da gente, porque isso tudo é construção do tempo. A gente e assim, eu fico muito feliz de ver essa quantidade enorme de candidaturas negras que estão vindo esse ano, né? Agora pré-candidaturas ainda, porque o importante, obviamente que, né, todos queremos entrar, mas o importante é o que a gente tem de responsabilidade com a agenda. Uma agenda que tenha um debate racial na prioridade, uma agenda que tenha um debate de educação na prioridade, uma agenda que tenha saúde, que tenha cultura, Legal. que tenha os aspectos da dignidade do ser humano como prioridade. Esse é o escopo principal dessas candidaturas todas. E é para isso que a gente precisa olhar, para esses corpos que estão se colocando, mas, óbvio, dentro de construção coletiva, porque um representante político ele não está acima de ninguém, ele está para pautar o que a sociedade está pautando. Porque ele é um corpo que vive na sociedade como qualquer um outro. E não é carreira. Isso É legal. Muito bom. A gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, dizer para todas as pessoas que passaram por aqui e todas as pessoas que vão assistir essa live que a Sol está aí se disponibilizando a tentar criar algo novo, diferente, né, disso tudo que a gente já tem visto que não tem dado certo. Quando ela fala que tem muita gente preta também se propondo a estar nesse lugar, então eu faço um apelo a todas as pessoas, todos os meus amigos, meus parceiros, meus seguidores que estão passando por aqui pela essa live e que vão assistir depois, que fiquem de olho nessas candidaturas pretas, que elas estão pautadas em cima de tudo isso que a gente conversou aqui.
Então, votem em pessoas parecidas com você, que têm uma vivência parecidas com a sua. Então, votem em pessoas realmente que você conheça, pessoas periféricas, pretas, pobres, mulheres, principalmente mulheres pretas, porque quando uma mulher preta se movimenta, como diz Angela Davis, toda uma estrutura se movimenta em torno dela. Então, priorizem esse olhar pelas essas mulheres pretas. Fiquem de olho nas candidaturas trans também. Pessoas que você conheça, que estejam no universo do samba, que sejam candomblecistas, umbandistas. Então, votem em pessoas, procure descobrir quem são essas pessoas parecidas com o que você é, com o que você vive, com o que você pratica no seu dia a dia. Tá ok? Então, eu vou dar aqui a palavra para a Sol, fazer a despedida dela aqui do nosso bate-papo, dizer muito obrigado, Sol. Obrigado a todo mundo que passou por aqui. Divulguem essa live, tá, galera? Compartilhem com seus amigos, nos seus grupos. E até daqui a pouco a gente volta para conversar com mais outras pessoas que também estão se propondo a fazer a mudança de uma forma realmente verdadeira. Gente, obrigada, Cride. Obrigada mesmo. Estou muito feliz com esse papo, estou muito feliz com esse encontro. Queria pedir a todo mundo que está aqui assistindo, que se puderem, se quiserem, se curtiram, para me seguirem também lá nas redes sociais. Eu sou Sol de Fato, no Insta, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E a gente está fazendo o lançamento das propostas já para essa semana. A gente tem alguns canais de comunicação direta, então aproveitando que eu já tenho esse nome, Sol, a gente brinca com esse imaginário, então a gente tem um projeto que é 10 minutos ao Sol, que é um bate-papo para a gente conversar, então meu WhatsApp está liberado aí, quem quiser conversar, enfim, entender um pouco mais das nossas propostas está aberto. E a gente está fazendo também alguns encontros setoriais, então fiquem ligados, a ideia é que essa construção realmente seja a partir dos corpos que constroem essa sociedade. Então, todos convidados para participar com a gente. E obrigada, viu? Imagina. Tô morrendo de saudade de você. Um beijão pro filhão, pra mamãe, pra todo mundo. Tomara que essa pandemia passe logo para a gente poder se encontrar, se abraçar, dançar jongo, fazer teatro, viajar, conversar, enfim, viver, né? Que todo mundo tem direito à vida. Então, é isso que a gente pede e espera de todo mundo, né? Um beijo grande, meu amor. Até breve. E boa sorte. Axé, obrigada. Axé. Aí a gente espera cair. Tchau, gente. Foi um prazer, tá? Amanhã eu vou estar conversando aqui também. Amanhã eu vou fazer uma live no Facebook com meu amigo João Griot, que também é pré-candidato, mas é aqui na cidade de São João de Meriti. Então, vocês que me acompanham lá pelo Facebook, fiquem ligados que amanhã às 18 horas eu estarei lá batendo esse papo com o João Griot. Tá bom, queridos? Um beijo grande e até breve.